Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos a mais um dia de acordados. Hoje é o dia 61. Os acordados. Nossa, por que os acordados, Ciro? A gente precisa acordar para a vida. Hey BR, seja bem-vindo a mais essa live extraordinária. E eu sempre falo, Lu, Bal, seja bem-vindo a mais essa live extraordinária. Sejam bem-vindos a mais esse dia. Agradeça sempre por todos os dias. Seja grato pela sua vida, seja grato por você estar respirando, seja grato por você estar nesse momento da história. E quem foi aquelas pessoas que viveram na outra história e que fizeram a gente chegar até essa aqui. Sejam bem-vindos, porque a vida é assim, a vida é de quem está acordado. Quem está dormindo, infelizmente, tem duas saídas: ou já acabou a vida mesmo, ou tá esperando ela chegar à morte, né? Então, vamos ser disruptivos aí, vamos fazer as coisas acontecerem. 6h30, né? 6h30 já, a live começa, né? 6h29. Então, o quanto é importante a gente ter o comprometimento com a gente dentro do nosso dia, fazer o nosso melhor dentro do nosso dia. E eu sempre bato nessa tecla, vocês vão cansar de ouvir isso. Por quê? Porque quanto mais você ouvir, quanto mais você reverberar, quanto mais você estiver prestando atenção em tudo que eu estou dizendo, algo na sua vida vai mudar, querendo ou não. Por quê? Porque a mente ela é assim. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve não tem como desver e nem desouvir. Nem sei se existe isso, mas é isso aí. Não tem como, é impossível. Já entrou. Sugestão. Né? Quando eu falo de sugestão, eu lembro de Émile Coué, o psicólogo lá em 1936, quando ele definiu a lei das sugestões. E isso foi muito importante, porque foi um divisor de água. Imagina, gente, em 1936, uma pessoa chegar, e naquela época os caras, eles eram disruptivos, né? Porque eles tinham que inventar as coisas e tinha medo de falar. Porque dependendo do que você falasse, poderia dar chabu, né? Você poderia ser internado, considerado uma pessoa maluca. Então você tinha que tomar cuidado com as suas ideias. Lá atrás, entre 1800 e pouco a 1920, 30 e pouco ali, tinha que tomar cuidado com o que você falava, porque você poderia ser internado num manicômio, porque a pessoa falar é doido. Então assim, as pessoas quando definiam algo, tinha que ter prova cabal. Não era só falar assim, ó, é assim. Não, mas prova. Tem que provar. Então prova. Então o cara ia lá e provava, e aí ele era considerado um gênio. Assim foi Einstein, assim foi Thomas Edison, assim foi Henry Ford. Tinha que provar e só tinha gênio, só que para provar que era gênio não era fácil. Então, as leis das sugestões é muito importante. Quando você sabe, Gabriel, seja bem-vindo. Quando você tem essa ideia de que tudo que você sugestiona para sua mente vai ficar nela, não tem como. E é por isso que eu falo, eu não me canso de dizer, né? Algumas palavras, algumas frases, porque eu quero realmente, é de verdade, é cansativo. Aí tem uma coisa que é engraçado, né? Quando a gente é criança, eu sempre pego criança porque eu tenho duas crianças ainda. Um de 7 e um de 10, o Theo e o Enzo. E eles são baratinhos. Ontem o Theo, ele tem um raciocínio muito louco, ele é muito foda. Ele chegou a ser, né, questão com o game. E aí o irmão que gosta de jogar com os amiguinhos, ele gosta de jogar com os amiguinhos, enfim. Ele estuda de manhã, o irmão estuda à tarde. E aí o que acontece? De manhã o tempo é menor no videogame. Por quê? Porque eu não deixo ligar muito cedo. Só deixo ligar depois umas 10, 10 e pouco da manhã. E aí ele não pode jogar porque tá na aula. Beleza. À tarde o outro começa a aula às 2. E aí fica até umas 5 horas. O que acontece? Ele chegou ontem, depois que o irmão foi jogar, e falou, pai, o negócio é o seguinte, olha ele sugestionando pra minha mente. Meu irmão, ele joga mais do que eu. Aí eu fiquei prestando atenção. Presta atenção nisso. Olha o raciocínio de uma criança de 7 anos. Falei, mas por que você acha que ele joga mais do que você? Ele falou, ó, porque de manhã ele já tá jogando. Olha o raciocínio do moleque que ele implantou na minha mente. Ele joga das 10 até não sei que horas. Ele tem razão. Então vamos lá. Se ele jogar 10, 11, meio-dia, 1 hora, 3 horas. Ele jogaria das 2, 3, 4, 5, 3 horas. Só que depois da aula o irmão volta a jogar. Olha que louco isso aí. Olha o raciocínio da criança que ele plantou na minha mente ontem. Aí eu fiquei pensando, mas eu não dei. Eu falei pra ele, não, filhão.
tá certo. É que seu irmão estava na aula, ele joga menos. Ele ficou pensando assim, tipo, meu pai tá errado. Mas hoje eu vou conversar com ele direitinho, porque ele está certo. Ele sugestionou algo pra minha mente, que meu irmão joga mais do que eu tô sem... Olha isso, 7 anos de idade. Vocês conseguem entender como a mente humana... E aí eu também não parei pra pensar assim. Eu duvido que a minha esposa também pode, depois eu vou falar isso pra ela. Sugestão é aquilo que eu estou te falando. Por isso que é importante o transbordo na vida das pessoas. Hendrik, seja bem-vindo. Vânia, seja bem-vindo. Dana, seja bem-vinda. Então, assim, por que é importante o transbordo na vida das pessoas? Gente, de verdade, vocês vão ficar fodástico, velho. Tem gente aqui que tá 61 dias assistindo essas lives, fora as lives da noite. Hoje eu tenho uma live com um amigo top. O cara é Coach Black, né? Ele se intitula Coach Black por quê? Porque ele é negrão e ele tem uma galera de clientes negros, né? Então ele é um Coach Black, é o coach dos negros. E é o Cipriano Tavares, é um irmão que eu escolhi lá no vizinho. Então hoje é a live da noite, às 19h59, vocês já estão convidados. Você viu como eu semeei algo na mente de vocês? Vocês nem sabiam que ia ter uma live de repente. Aí eu falo sobre a live, falo sobre o cara, o que ele faz. Eu sugestiono para sua mente. Então, o quanto é importante a gente sugestionar. E vamos aproveitar, gente. Já vamos pegar esse aviãozinho aqui, ó, e mandar para uma galerinha, porque agora às 6h30 da manhã não é possível que a galera tá dormindo ainda, né? E eu vou tocar pau no gato aqui, só nos verdinhos também. Ah, olha como o povo dorme. Jesus amado. Tem gente dormindo mesmo, hein? Olha isso. Olha, dormindo. Ou dormindo, ou na live dos vizinhos, né? Tem gente que é fogo, bicho. Tem gente que é fogo, tá na live dos vizinhos. Deixa lá, deixa eles na live do vizinho. Bom, aqui tá tudo certo. Então aqui tá tudo certo. Então assim, ó, uma coisa que eu fiquei pensando ontem, depois dessa reflexão com o meu filho, também foi o seguinte: todos nós, ninguém, sem exceção, se você fala que não é mentira, tem aquele, internamente, aquele sonho americano que a gente quer ter, né? Aquela vida, Joquebed, sai do vizinho e vem pra minha, vai por mim que eu sei que acontece nos vizinhos, vai por mim. Eu sei o que acontece. Agora vocês estão dando moral pro Obsírio, vocês sabem o que está acontecendo na vida aí de uma galera. Então assim, ó, o sonho americano. O que é o sonho americano, gente? Todos nós gostaríamos de ter um sonho americano. A família perfeita, né? E eu vou falar sobre isso hoje. Presta atenção. Ontem eu fiquei pensando em algumas coisas. Puta, hoje foi um dia de reflexão total. Aí meu filho vem dar mais essa chacoalhada na minha mente. Que cada dia eu possa seguir no meu propósito, independente do que aconteça. Então, a cada dia eu vou seguir no caminho do meu propósito, independente do que aconteça. Por quê? Porque a nossa energia, ela tende a baixar. Ela vai baixar uma hora. E aí, você não quer continuar fazendo as coisas. Faz parte da nossa mente. A nossa mente é sabotadora. E aí, você quer desistir. Faz parte do processo. A gente desiste de uma carreira, a gente quer desistir de um relacionamento, a gente quer desistir de ter os nossos sonhos, a gente quer desistir. Chega uma hora que você fala assim, meu, eu tô cansado pra cacete desses negócios. Eu não aguento mais ficar lá ouvindo o vizinho. Eu não aguento mais ficar vendo live. Eu não aguento mais não sei o que é essa vida. Porque a pandemia a gente começa a reclamar. E aí lembra que eu falo pra vocês, reclamar é uma merda, porque você sugestiona pra sua mente que tudo fudeu. E se tudo fudeu, pra que ficar vivo, né? Porque qual que é a lógica da vida? É viver a vida. E você quer viver a vida como? Uma vida pensando que tá tudo fudido? Não, você quer pensar que tá tudo certo. E aí o que preciso fazer? Sugestionar que tá tudo certo. E para sugestionar que tá tudo certo, a gente precisa estar antenado. Então assim, ó, a gente tem que ser forte o bastante para aguentar as adversidades e as pessoas tóxicas pelo caminho. Essa é a parte difícil. Por quê? Porque vai acontecer. A gente sabe que no caminho vão acontecer coisas que são inevitáveis. A gente não quer. Tipo assim, a gente não quer que isso aconteça. A gente queria... Sabe, vocês já idealizaram assim, não sei se vocês meditam. Quando a gente fecha os olhos, a gente fala assim, ó, imagine que você está num campo. E você está correndo pelo campo, numa trilha. Cara, você imagina um puta lugar bonito. Você imagina uma trilha, você imagina árvore, você imagina flores, você imagina um monte de coisa da hora. Aí, ó, o meu amigo aí da live demais da noite hoje, o Coach Cipriano aí, o cara é top, gente. Vocês vão assistir a live comigo. Hoje o mundo vai ficar black. Hoje o mundo literalmente vai ser black à noite. Então, assim, a gente, quando idealiza algo, a gente idealiza sempre a parte boa do algo.
Mas se a nossa mente estiver focada para isso. Se a nossa mente está focada só para coisa ruim, você não consegue idealizar. Por isso tem pessoas que não conseguem meditar. O estado de meditar é você trazer a mente para o agora e não viver nada ruim. Porque você precisa relaxar a mente. A mente ela não relaxa se tiver um monte de problema interno. Presta atenção, insônia. Tem uma galera que tem problema de insônia. Por quê? Porque tem um monte de problema. Aí a pessoa ela acha que vai ficar pensando, vai resolver. Pensar, gente, não vai resolver porra nenhuma. O que vai resolver é você colocar em ação. Tudo aquilo que você tem um problema, você põe em ação. Biciro, mas se eu pôr em ação, eu não vou dar um tropeço e vou poder me lascar. É melhor você se lascar e já se livrar do problema, do que você ficar tentando resolver algo que é impossível de resolver. E a gente sabe o que é possível e o que é impossível. A gente sabe. A gente tem essa consciência. Nós somos seres racionais. Não dá para você ficar pensando, não, isso aqui não vai acontecer. Se você já sabe que vai, só enfrenta. Assim era, né? Quem nunca aí, né, gente? Fazia a merda e sabia que ia chegar em casa e ia apanhar. Quem nunca? E aí o que a gente fazia? Falava, puta, vou apanhar. Era assim, tipo o sentimento. Quem é da minha época sabe o que eu tô falando. Puta, vou apanhar. Fiz merda, vou apanhar. Então assim, a gente tentava fugir. De início você tenta fugir. Você fala, não, vou tentar fugir pro meu pai esquecer. Eles não esquecem, velho. Não tem como esquecer algo que você fez. Aí você chegava e pau, você falava, pô, devia ter apanhado antes, que aí eu não tinha sofrido depois. Então já vai logo antes, resolve isso antes. Que uma coisa que é muito importante, que eu prezo pra mim, eu quero me fortalecer todos os dias com as energias boas das pessoas. Porque as pessoas boas, elas ruminam, assim como eu, a fé de ver um lugar melhor no mundo. Todo mundo quer ver, sabe, o mundo é um lugar maravilhoso. O mundo é um lugar maravilhoso. Quando eu viajo, você fica olhando, você fala, caraca, velho, como é perfeito o planeta. O planeta é perfeito. O que não está certo no planeta é a sintonia entre as pessoas. Vocês já pararam para prestar atenção que o que ferra o planeta é a sintonia? Deixa eu fazer um print, se não esqueço aqui. O que ferra o planeta é a sintonia entre as pessoas. Se as pessoas tivessem sintonia entre elas, gente, a gente seria, puta que pariu, sabe assim, o paraíso, seria o paraíso. O mundo tem as catástrofes naturais, tá, faz parte, mas a pior catástrofe dentro do planeta não são as naturais, são os seres humanos. Porque nós que dificultamos tudo. Por quê? Porque a gente não vive na paz, não tem harmonia, não tem equilíbrio. E aí automaticamente não tem o quê? Prosperidade. E a prosperidade ela tem que acontecer na vida da gente. Porque a prosperidade são áreas da vida. E quando a gente equilibra essas áreas, gente, de boa, tá tudo certo. Dentro de uma pandemia você vive bem. Quiçá quando não tiver a pandemia. Então, se eu consigo agir assim, eu fico pensando, Deus do céu, por que será que a gente não tem essa consciência humana de pensar dessa forma? Vamos ser irmãos. Vamos ser irmãos de verdade? Se a gente acredita num Deus maior, se a gente acredita em Jesus Cristo, nós somos todos irmãos. Ponto, acabou. Acabaria com um monte de loucura. Porque o mundo está doente. Porque as pessoas estão doentes. É triste isso daí, né? Quando você fica pensando, quem idealizou, né, gente? A questão de cor, a questão de etnia, a questão de tudo, de raça, de religião, tudo. Quem idealizou isso? Foi o próprio homem. A gente idealiza as coisas e depois a gente fica competindo entre nós mesmos. Então não tem sentido isso daí. Isso aí é uma coisa mental. Se a gente colocasse na mente das pessoas que pensam assim o máximo possível, o quanto de coisas, bom dia Amanda, bom dia Tiago, então assim, o quanto seria possível a gente estar num lugar melhor. Aí as pessoas falam assim, não, mas vamos desistir porque é muito difícil. Não, nada é difícil. Se a gente ficar insistindo, estava com as pessoas semana passada, eu achei fantástico isso daqui. Às vezes vocês estão vendo pela internet e acham que é meio balela algumas coisas, mas não são. Tem uma galera querendo fazer essa diferença, levar essa informação para dentro da mente das pessoas. Porque eu acabei de falar para vocês aqui no início da live, gente, o que a gente sugestiona para nossa mente, a gente não esquece, não tem como, é impossível. Se você não sabe, qualquer coisa que eu pegar agora e mostrar para você, não tem como você desver. Se eu pegar qualquer coisa e mostrar para você, se eu pegar isso aqui agora, ó, não tem como você desver. Essa aqui, ó, a Estátua da Liberdade. Comprei lá em Nova York. Você tá vendo? Você tá vendo a estátua? Olha como é bonitinha, né? Agora eu vou te falar o seguinte. Você viu? Olha, ela tá com
Aqui acho que deve ser a Constituição, né? Certeza que é alguma coisa. Aqui a tocha. Vocês viram? Agora desvê isso aqui. Tenta desver. Fecha os olhos e fala assim, não quero ver a imagem. Não quero ver a imagem da Estátua da Liberdade. Tenta desver. Tipo assim, vou apagar. Não dá, já foi, eu já te mostrei. Então, vocês conseguem entender que você tem que alimentar a sua mente com fé e tudo que você desejar vai acontecer, porque a hora que você vê, você vai processar isso internamente e todas as coisas que você fizer, elas tendem a seguir por esse caminho. Por isso que a gente tem que estar alimentando as pessoas. E viver um sonho de casal americano, gente, do comercial, né, da Doriana. Quem lembra do comercial da Doriana? Aquela família feliz. Isso era que eles querem pregar, e é verdade, a gente precisa ter essa família, a gente precisa ter aquilo ali. Mas e por que a gente não tem? Porque quando a gente vê um comercial desse, a gente não quer, a gente fala, isso aí não é real. Porque você já alimenta que não é real. Você prestou atenção ou não? Se você olhar e falar, nossa, que da hora, você era assim, você vai ser, é você que define. Quem define as coisas da sua vida é você. Ah, Lúcio, mas aí sou eu, a outra pessoa não é igual. Então, quanto mais você faz, mais as pessoas no seu entorno, elas tendem a seguir. Presta atenção. Por que tem uma... Eu vou te explicar isso, você vai entender agora bem claro. Por que tem gente que vai pro lado da esquerda e por que tem gente que vai pro lado da direita? Algo conectou essas pessoas. Algo conectou essas pessoas ao lado esquerdo e algo conectou a pessoa ao lado direito. Então assim, como fazer para que todo mundo tivesse só um lado? O patriota. Como fazer para as pessoas serem patriotas? Mas pátria, como pátria, não como lado. Porque lado é uma merda. Lado é uma merda. Tudo é uma escolha. O Jacobete está falando exatamente. O meu amigo Couto Cipriano, não tem como plantar para... Ah tá, não tem como plantar pera e colher morango. A mente é um solo fértil e não escolhe o que faz germinar. Meu amigo Dionísio também aí na live, gratidão. Exatamente, não tem como você pensar uma coisa e fazer outra. Eu te postei um vídeo até engraçado, né? Eu pergunto para a equipe, pode postar um negócio desse? Tem sentido? Tem. Porque as pessoas param para ver as coisas quando tem algo fora do normal. A mente humana é assim. A gente sempre fala isso, né, gente? A gente tem 3 tipos de conexões entre as pessoas. Nós temos 5 sistema representacional, mas 3 são os que conectam. Quais são os 3? Os 3 é a visão, a audição e sinestésico, que é sentir ao mesmo tempo e a mistura de um pouco da audição com do visão, o sinestésico. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse estado com a pessoa que a gente conecta, a coisa tende a acontecer. Por isso que a gente tem cenários, né? Isso aqui não é cortina, não. Isso aqui é tudo de verdade, tá? Porque a gente põe um fundo que é uma cortina. Por quê? Porque a mente precisa ver algo atrás, senão ela se desprende. O cara que tem a visão, ele se desprende. Ele fala, não tem nada, ele só tem um fundo branco, então deixa quieto. A pessoa que é sinestésica, ela fica aqui. Por que eu fico batendo na mão, gente? Por que eu fico o tempo inteiro, sabe, mudo o tono, né? Por quê? Porque a pessoa que ela é auditiva, ela vai querer ouvir algo, sabe? Então você precisa estar com o tom de voz legal. Tudo tem a ver com um monte de coisa que é o comportamento humano. Nós temos o comportamento humano. E o comportamento humano, ele é mutável. É isso que as pessoas não entendem. Quando você fala com alguém, que a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim, você só está dessa forma. Porque o que você alimentou sua mente te fez ficar assim. Se eu faço o lado inverso e eu sou prova viva disso, você muda tudo. É um comportamento, eu mudo o comportamento. Eu quero mudar a parte da casca aqui fora, né? Que a gente chama que isso aqui é uma casca. O importante é que está dentro. Cara, você faz qualquer coisa, você deixa a barba crescer, você tira a barba, você fica careca, você não sei o que. Isso aí você muda. Isso aí também você muda. Assim como você muda o que é interno. Tudo você muda. Não tem como não mudar as coisas, entendeu? Isso que é muito louco, ó. Então, não busque pela perfeição, mas pela felicidade. E a felicidade é um estado interno, é diferente da alegria.
A alegria ela é momentânea, é algo que você sente agora. Tipo assim, ganhei uma caneca de presente, fiquei alegre, porra, ganhei uma caneca de presente. Mas a alegria passa, a felicidade é um estado interno. Quanto mais eu alimento minha felicidade, mais eu tendo a ser uma pessoa feliz, independente das circunstâncias, entendeu? Porque tem gente que é feliz com o dinheiro, isso não é feliz, isso é só alegria. Você tem dinheiro, você tá alegre. Agora, a felicidade é um estado interno, é diferente, são sentimentos diferentes. Então, aprenda que numa relação entre pessoas, ambos terão que ceder algo, vai ter que ceder alguma coisa e viver outras coisas juntos. Então, assim, não existe relacionamentos, isso não estou falando nem só entre marido e mulher, ou casais, enfim, estou falando de pessoas. Alguém tem que ceder alguma coisa. Não dá para a pessoa falar assim, eu sou assim e você tem que ser igual a mim. Não dá, porque cada um tem um comportamento. As minhas crenças e valores não é igual a do Cipriano, não é igual a do Dionísio, não é igual, acabou. Aí eu vou dar um exemplo disso, presta atenção. Eu chego e falo assim, ó, pra vocês entenderem, ó, crenças e valores dentro do comportamento humano. Eu chego para vocês e falo assim, ó, meu conceito de família. A minha família, eu valorizo ela e é por isso que eu trabalho 24 horas por dia. Presta atenção, ó. Eu falo que a minha família, eu tenho um valor tão grande por ela que eu trabalho 24 horas por dia. Então, eu tenho o valor que eu falo que trabalhando eu dignifico a minha família. E qual que é a minha crença? Que eu tenho que trabalhar muito para provar isso. Aí chega o Tiago e fala assim pra mim, não, eu valorizo a minha família estando com ela e trabalhando bem pouquinho. Então assim, nós temos, ó, presta atenção, ó, a família é o bem comum para nós. Os dois falam que ama a família e que faz pela família. Só que eu faço algo que dentro dos meus valores e de crenças são diferentes dos valores e crenças do Tiago. Mas ambos falam da família. Mas você consegue entender que as nossas crenças são diferentes e os valores também, e tá tudo certo, porque é o comportamento que ele definiu e eu defini esse comportamento. O que a gente precisa fazer? Entender as pessoas e parar de ficar discutindo coisas que são desnecessárias. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos coisas que são similares e dentro dessas coisas tem outras que modificam. Ninguém vai ser 100% uma coisa igual ao do outro. É impossível. A gente tenta, né? A gente tenta o tempo inteiro falar assim, tá, mas e se eu arrumasse um perfil que é igual ao meu perfil? Beleza, você pode arrumar uma pessoa com o seu perfil. Aí eu falo de perfil comportamental, tá, gente? Que é executor, comunicador, planejador e analista. Só que às vezes o sistema representacional da pessoa é diferente do meu. Eu sou visual, ele é sinestésico. Ou eu sou sinestésico, ele é auditivo. Vocês entenderam que é muito difícil todo mundo se conectar? Mindset, às vezes o mindset dele é fixo, ou dela é fixo, e o meu é de crescimento, é evolutivo. Porra, imagina se a gente fosse namorar e falar assim, ou se relacionar com alguém, você vai ser meu amigo? Então beleza, chega aí. Vou fazer para você o teste depois eu faço o teste de sistema representacional, depois eu vou fazer uma análise do seu mindset, depois aí você vai virar meu amigo. Não tem. Só lá atrás, na época da AIDS, isso é real, quem é da minha época sabe disso, a gente pedia exame de sangue. Eu cheguei a pedir, porque eu falei, porra, velho, esse bagulho tá lastrando aí, vai que essa pessoa tem AIDS, e aí? Então assim, porque eu passei uns medos com esse negócio de AIDS lá na época de 1989, que vocês não têm ideia. Eu sou meio doido, né? Lana, seja bem-vinda, minha amiga querida do coração, trabalhou muito tempo dentro da última empresa que eu trabalhei lá, aos 12 anos. Olha que sacada isso aqui, gente. Então assim, ó, quando a gente fala de relacionamentos, e não só o relacionamento homem-mulher e tal, mas relacionamento entre pessoas, existe uma conexão natural. Às vezes a gente está andando e encontra alguém e começa a conversar, do nada. Existe uma conexão, do nada. Você fala assim, nossa, conectei legal com essa pessoa. Na verdade não foi do nada, existe uma energia. Nós nos conectamos por energia também. E é muito legal você entender isso. Quando a gente fala do sonho americano, do comercial, o cara que idealizou aquilo, ele idealizou porque, de repente, o cara que fez vive aquilo ali. Não era só da Doriana, da margarina. Era sobre a situação de um domingo. E é verdade.
na minha época, lá atrás, eu lembro que na casa da minha avó, quando a gente ia aos domingos, que pese todos os acontecimentos, porque quem sabe a minha história, tinha o almoço. Naquele momento do almoço parecia real, uma família. Mas quando acabava o almoço não era mais real. Ou seja, as pessoas viviam um momento de conexão, que era na hora do almoço, mas depois desconectava. Mas por quê? Porque o que você mais alimentava era o outro sentimento. Se as pessoas parassem para alimentar a mente com aquela situação, tipo quando a gente briga, relacionamento entre homem e mulher, vamos lá, a gente discute. Isso quando o namorado é muito legal, né? Porque quando a gente namora é diferente. Mulher não, porque tá na mesma casa. Mas quando era namorado era assim, mas a gente discutia, brigava e ia embora, cada um para sua casa. Chegava em casa, o que a gente fazia? Parava para pensar. Aí ficava pensando, por que eu briguei? Eu não devia ter brigado, porque eu gosto dela. Ó, alimentando a mente, eu gosto dela. Pô, mas eu gosto dela, ela é amor da minha vida, não sei o que você quer. Aí o que se fazia? Catava o telefonezinho, quem tinha, né? Eu tinha que bater na porta. Então assim, ia lá, falava, meu, me perdoa, eu estava errado. Por quê? Porque você criou dentro de você o sentimento maior que você tinha pela pessoa. O sentimento maior era o quê? Amar, estar apaixonado. Então você releva algumas coisas. Quando você casa, e a paixão ela acaba, a gente sabe disso, isso é provado cientificamente, entre 1 ano e pouquinho, o que acontece? Quando você briga, você continua vendo a pessoa. E aí você não tem tempo de pensar. Aí você fica alimentando a raiva. Alimentando a raiva, porque se tem gente que faz merda. Porque você fica alimentando a raiva. Aí, ao invés de você alimentar as partes, os flashes das coisas boas, olhar pra pessoa e falar, putz, meu, é minha mulher, cara, eu decidi casar, a gente passou vários apuros, não sei o que lá. Você vai ver que sua mente, ela vai buscar isso daí, esse sentimento interno. E você, às vezes, dá até uma aliviada. Então, ter um relacionamento americano, né, o casal americano, o sonho americano, ele é possível, desde que você plante, porque tudo na nossa vida, gente, é parte de um processo. Tudo na sua vida é parte de um processo. Então, não adianta você ficar vendo um monte de lives, não adianta você ficar fazendo um monte de cursos, não adianta você ouvir um monte de pessoas. Por quê? Porque não é isso por si só que vai te mudar. O que vai mudar é a sua vontade interna de querer mudar. As mudanças são buscas contínuas, não dá para parar. As pessoas perguntam às vezes, cara, quantos cursos você já fez de formação? Cara, eu faço todos os necessários que vão complementando aquilo que me falta. Eu não fico fazendo coisas que eu não vou usar, não tem sentido. Não tem sentido eu fazer um monte de curso que eu não vou usar. Ah, mas tudo é conhecimento. Sim, mas o que você está praticando do conhecimento? Então é muito importante o quê? Eu ver e colocar isso em prática. Quanto mais eu pratico, mais eu alimento a minha mente e mais eu faço coisas acontecerem diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, nada muda. Porque ó, tudo se torna o que a gente volta lá nos hábitos, né? E não tem o que fazer. Você cria o hábito. Aquilo que você idealizou, que era para realizar uma tarefa num momento, você criou o hábito. E aí você fica nessa dependência e não sai do lugar. Por quê? Porque você fica esperando o quê? Pela perfeição. E não existe essa maldita perfeição. Não existe. Não, põe isso na sua cabeça. Ó, não existe perfeição. Existe fazer com o que tem. Se você tem hoje, vou dar um exemplo. Você tá falando, eu tô sem academia. Tá fechado essa droga. Vou até perguntar pro personal Edu. Edu, quando abre essa academia, pelo amor de Deus? Porque a gente precisa treinar, eu preciso de peso. É só esses negócios de funcional, eu tô ficando magro, velho. Então não tá rolando isso aí pra mim. Eu preciso de academia. Mas assim, se vira com o que tem. Eu não posso ficar dando desculpa que a academia tá fechada e não vou treinar. Eu vou lá dia 24. Dia 24. Aqui do condomínio também abre dia 24 ou geral? É isso que eu queria saber, porque aqui é mais, o pessoal é complicado aqui, né? Então assim, olha que louco isso aqui. Se eu ficar apenas vendo o problema, eu não faço nem o funcional. E aí depois eu reclamo. Vem aqui na casa do meu aluno, montou uma na casa dele. Por isso que é bom você ter academia em casa. Eu já tive, eu sei, mano, que delícia. É a próxima meta minha. Creio que é aqui dia 26. Dia 26, hoje é dia 20, é isso? Vamos ver, né? Dia 26, semana que vem, segunda-feira. Mas vocês conseguem entender que tudo que a gente planta, a gente colhe.
Não dá para plantar algo, foi o que o meu amigo Cipriano disse, pera e querer colher maçã. Não tem como. Gente, de verdade, não seja cético. Comece a praticar as coisas. Faça as coisas de uma forma que você sinta que você está fazendo isso por você, não por mim nem por ninguém, mas por você. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai entender que pode bater qualquer furacão que você vai continuar em frente. Porque senão, primeiro ventinho que dá, você desiste. Você fala, ai, tá frio, hoje eu não vou não. Entendeu? Então, tenta o máximo possível tirar da sua mente que você precisa estar perfeito. Briga com o que tem. Se você tivesse hoje, a reflexão para a gente terminar a live, se você tivesse hoje numa guerra, é vida ou morte, beleza? E aí você tá lá, ó, sem arma nenhuma, e você só vê na sua frente uns galhos de árvore. O que você faz? Para pensar. Você se vira com o que tem. Você vai catar aqueles galhos, vai tentar fazer uma lança. Você vai se virar com o que tem. Então, ó, imagina se você está numa guerra e você fala assim, ah não, eu só vou continuar em frente se eu tiver a metralhadora do Rambo. Tá, mas o inimigo ele vai vir. Ele está vindo para sua direção. É melhor você pelo menos tentar brigar. Porque se você já se coloca nessa situação de que, eu vou aceitar a morte, para tudo você vai fazer isso. Então, seja combativo. Não deixe as coisas vir e você ficar esperando estar preparado para algo que você não está, porque na sua mente você nunca vai estar. Quando você para pensar assim, mano, mas eu não estou preparado. Preste atenção. Se você está aqui, nesse exato momento, é que você está buscando por transformação. Porque eu só falo sobre isso. Você não vai estar aqui ouvindo de Big Brother, você não vai estar ouvindo de novela, você não vai estar ouvindo de filme, de seriado, você não vai estar ouvindo isso aqui. Entendeu? Então, assim, o porquê que você está aqui é porque você está buscando algo, algum conhecimento que você precisa. Então, automaticamente, você já é uma buscadora ou um buscador. Então, o que falta agora? É você se enquadrar dentro do que é dito e você falar, meu, de boa, eu vou dar esse start e vou partir. E é assim que a vida é. Se eu só ficar ouvindo, nada vai acontecer. Então, galera, ó, amanhã a gente está de volta às 6h29. Conto com a presença de vocês e não deixem de entender aquilo que eu estou dizendo, porque é simples. Parece difícil, mas não é simples. Então, a gente se vê amanhã. Gratidão para todos que passaram aqui 30 minutos para a gente aliviar a mente, pensar no que vai fazer, o próximo passo. Então, viva assim o seu sonho de casal americano. Busque pela felicidade e não pela... Tog, você está chegando tarde, já que você está treinando. Ariosmar, a Silvia, quem mais? A Lu, ela dorme, velho, não tem jeito. A Lu só vai acordar quando a academia estiver aberta. E como só vai abrir dia 26, ela só vai acordar às 6 horas dia 26. Então, galera, gratidão. A gente se fala amanhã às 6h29 e acompanhe os conteúdos. Quem ainda não está na comunidade lá do Facebook, o link está na bio. Quem ainda não está no meu Telegram, o link está na bio. E cada lugar desse eu estou disponibilizando algum material além da live, tá ok? Então a gente se vê amanhã às 6h29. Gratidão, até mais. Fui!